Shalom, shalom, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus por mais essa oportunidade de trazer a palavra aqui nesse ministério, Tropa de Elite de Jesus. Eu me chamo Dayana, eu sou a filha amada de Deus e eu vim compartilhar aqui com vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Então, meus irmãos, tem aproximadamente 2 anos que o Espírito Santo de Deus ministrou algo no meu coração. Aqui, nesse ministério, Tropa de Elite de Jesus, nessa sala Zoom, em setembro de 2021, eu trouxe uma ministração sobre esse assunto. Eu me formei em Direito no ano de 2012. E quando eu me formei, eu realizei um trabalho de conclusão de curso, que é o requisito para a formação acadêmica nesse bacharelado. O trabalho que eu fiz foi sobre o dever de identificação da publicidade que os veículos de comunicação devem fazer ao veicular uma publicidade. Vocês já devem ter ouvido falar ou ainda lembrar de assistir algum programa de televisão onde o apresentador anuncia, antes das conhecidas propagandas, ele diz assim: agora vamos para os nossos intervalos comerciais. Isso não é mais comum acontecer, mas vocês devem lembrar de algum programa de televisão que vocês tenham assistido que fazia essa chamada antes dos intervalos comerciais. E isso, queridos, acontecia para cumprir o que a lei determina no artigo 36 do Código de Defesa do Consumidor, e até hoje esse artigo ainda está lá. E ele diz que a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente identifique como tal. E isso para que as pessoas pudessem escolher assistir ou não aquele intervalo comercial. Ali as pessoas eram avisadas de que seriam persuadidas a comprar aquele determinado produto. Então, se elas não quisessem se submeter àquela propaganda, elas poderiam escolher assistir ou não. Mas para escolher, elas eram antes avisadas. Agora vamos para o nosso intervalo comercial. Então, elas podiam escolher ficar ali assistindo ou não aquele intervalo. Na ocasião, o meu trabalho ele dizia respeito ao merchandising. E eu sustentei naquela época que aquela maneira de veicular a publicidade ofendia aquele preceito legal, no que dizia respeito à identificação da publicidade. Ok, tudo bem. Mais tarde, então, eu comecei a observar que as publicidades eram veiculadas nos intervalos comerciais de forma repetida. Então, para aquela informação ficar gravada na mente das pessoas e depois, na hora da aquisição do produto, elas decidirem por aquela determinada marca. Então, quando o consumidor tivesse que optar por uma empresa, ele vai escolher aquela que mais lhe parece familiar. Essa é a razão pela qual as propagandas são veiculadas repetidamente. Desde lá, mesmo sem conhecer Jesus, o Senhor já estava apontando para o que agora estamos vivendo. Aliás, isso sempre foi falado pelo nosso Senhor através das Escrituras, mas eu ainda não o conhecia. Nesse momento, você deve estar se perguntando: mas Dayana, o que é que isso tem a ver conosco? Este assunto voltou a ser recorrente nos meus pensamentos, embora ele nunca tenha saído da minha mente. A partir dessas informações, eu comecei a observar mais atentamente as investidas do inimigo nesse aspecto. E te convido, nesta tarde, a também observar. Você sabe como a sua opinião é formada? A partir de quais percepções e com base em quais informações você toma suas decisões? A que tipo de informações você está submetido? E ainda, está submetendo os teus filhos
e toda a tua família. A nossa tendência é entrar na batalha em oração depois que o problema já foi causado, não é mesmo? Nos unimos e somos capazes de virar noites sem dormir, orando por nossos irmãos que hoje encontram-se desesperados por vivenciar casos de extrema dor e destruição nos seus lares, em que uma das portas de entrada foi o que eu vou relatar agora. Eu peço que, se isso já é claro para você, que mesmo assim você fique atento a essa ministração, porque talvez o que Deus quer de você é que você ajude a salvar mais um. Uma ação preventiva poderá mudar vidas, queridos. Conhecendo, você poderá agir de forma preventiva, destruindo altares de adoração a Satanás nas suas casas e também poderá levantar altares de adoração para Jesus nos seus lares. Mas se você não reconhece os altares de Satanás estabelecidos no seu lar, como você irá destruí-lo? O que trago hoje, trago a título de informação. Então, no mínimo, isso deve gerar uma intercessão. Ainda que conheçamos a palavra de Deus, ainda que você já esteja madura na fé, nós podemos sim estar negligenciando este assunto. E por essa razão, nós podemos perecer nas astutas ciladas do inimigo. É importante, queridos, conhecermos um pouco as ações do maligno para que possamos combatê-las, seja em oração ou em algumas decisões que possamos, a partir de agora, tomar. Nós não podemos mais negligenciar essas coisas. Conhecendo a verdade nos liberta. Mas e se não conhecermos? Como seremos livres? Muitas vezes somos enganados por não conhecermos. Mas eu declaro nesta tarde que, além de sermos libertos, nós seremos engajados nessa obra grandiosa de levar mais pessoas a essa liberdade. A natureza humana é falha. E o que ela quer é contra o que o Espírito Santo de Deus quer. E o que o Espírito Santo de Deus quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso nós não podemos fazer o que nós queremos. Você não pode decidir fazer apenas a sua vontade. As coisas que a natureza humana produz não são boas, queridas. A palavra do Senhor nos adverte que o que a natureza humana produz é a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração a ídolos, as feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essas. Mas eu pergunto a você nessa tarde: o que você está assistindo, lendo ou ouvindo? Está propagando estas coisas? Seus filhos estão submetidos a este tipo de veiculação? Se sim, este aqui é um alerta para você e para sua casa. É preciso destruir este altar estabelecido na sua casa, que entrou muitas vezes sem nem mesmo você perceber. Ou o que você está assistindo está promovendo os frutos do Espírito Santo de Deus. O que você está assistindo, lendo e ouvindo está propagando o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza,
A bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio? O que você está produzindo, o que você está fazendo, está propagando essas coisas? Está ajudando as pessoas a renovar a sua mente? Em Gálatas 5, dos 17 ao 25, diz assim: porque o que a natureza humana quer é contra o que o espírito quer. E o que o espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e, por isso, vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, e elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração a ídolos, a feitiçaria, as inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus, ele produz a alegria, o amor, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra estas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Então, queridos, vícios, divórcios, assassinatos, adultérios, roubo e imoralidade sexual estão sendo fomentadas e contadas de uma maneira invertida, aonde a mentira parece verdade. Tenham atenção ao que estão assistindo, através de novelas, filmes, séries, músicas e livros. Pessoas propagam e formam a opinião das pessoas, fazendo com que uma mentira tenha a aparência de verdade. De tanto submeterem as pessoas àqueles estímulos, quando essas pessoas precisam formar opinião sobre estes aspectos, acabam decidindo pela mentira, já impregnada em suas mentes, como se uma verdade fosse. Se a renovação da nossa mente, queridos, se dá em ouvir a palavra de Deus, a perturbação da nossa mente se dá em não ouvir a palavra de Deus e submetê-la diariamente às palavras de Satanás. O que o inimigo quer é roubar, matar e destruir. E através das nossas distrações, ele está tragando os nossos filhos, os nossos netos e os nossos pais. A nossa sociedade como um todo está inserida neste contexto de destruição. Submetidos a estes estímulos, almas atormentadas e controladas por Satanás passam a ter a necessidade e se alimentam de coisas que não alimentam o espírito e atormentam a alma. O problema está na origem. Mas as consequências disso são catastróficas. As pessoas estão adoecidas, física e mentalmente. Adolescentes estão atormentados e sem propósito de vida. Depressão, ansiedade e tristeza. Vocês já pararam para pensar qual a porta de entrada disso tudo? Claro que tudo isso vem do maligno, nós sabemos. Mas e a porta de entrada? Por onde entrou? O inimigo, ele conhece a fraqueza humana e ele se aproveita dela. É claro que o nosso Deus é muito mais poderoso do que todas essas coisas, mas convém a nós identificá-las e combatê-las. Assim,
o maligno instala as suas vontades com base na opinião da maioria das pessoas, conhecida opinião de massa, já pré-estabelecida, formando então um grande exército a serviço do inimigo. Por que vocês acham que as pessoas estão tão perturbadas? Por que vocês acham que os adolescentes estão sem identidade? A confusão mental a todo vapor, a destruição das famílias e por aí vai. Hoje, um alerta. Cuidado com o que você ouve e o que você assiste. Porque o que você ouve, o que você assiste, está sim, você querendo ou não, influenciando a sua vida. O conselho de Paulo aos Filipenses foi realmente maravilhoso, e como toda a Bíblia, tão atual. E ele serve até os dias de hoje. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nestas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram de mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Filipenses 4, do 8 ao 9. Você sabia que estudos neurológicos comprovam que tomamos decisões de acordo com aquilo que nós ouvimos ou vemos? Ainda que nós tenhamos visto por alguns instantes apenas. O que é mais familiar para nós vai conduzir a nossa tomada de decisão. Nós temos uma tendência, queridos, de preferir o que nós já conhecemos, o que nós já estamos familiarizados. Em um experimento, foram apresentadas a algumas pessoas uma sequência de imagens aleatórias. Eram figuras geométricas e pinturas e fotos. Essas imagens, elas foram veiculadas de uma forma rápida, em alta velocidade. Era tão rápido que era impossível distinguir quais eram as mostradas. E no final, todas as figuras eram mostradas de forma estática aos espectadores. E aí, eles escolhiam as figuras que foram apresentadas mais vezes. Isso significa que quando nós somos expostos a imagens, quando nós assistimos, quando nós ouvimos, aquelas informações, elas ficam no nosso inconsciente. E quando nós vamos tomar alguma decisão, aquelas informações, elas vêm aos nossos pensamentos e nós decidimos de acordo com aquilo que nós vimos mais, com aquilo que nós ouvimos mais. Eu estou aqui para dizer para vocês que eu não sou contra televisão, não sou contra Netflix, não sou contra Spotify, nem contra mídias digitais, muito pelo contrário. Até porque nós estamos aqui numa plataforma Zoom e, graças a Deus, muitos já foram despertados pelo Senhor para anunciar o evangelho pelos veículos de comunicação. Mas eu realmente acredito que muitos estão utilizando estes veículos de comunicação para conduzir a nossa sociedade como um todo. E, infelizmente, de forma contrária aos princípios de Jesus Cristo. Aqueles que não conhecem Jesus estão sendo influenciados porque os seus olhos ainda estão fechados. Mas quanto a nós, o que nós estamos fazendo? Antigamente era veiculado as mensagens subliminares, o merchandising no meio da programação. Hoje são tão liberados que são transmitidos a todo tempo e de forma indiscriminada. Já nem avisam mais nada. Muitas letras de músicas repetidas dia após dia, as nossas crianças e adolescentes promovem a prostituição, promovem o uso de drogas, a luxúria, o orgulho, a soberba, a traição, a agressão e o divórcio.
de forma que, quando precisam tomar uma decisão a esse respeito, por estarem familiarizadas com estas situações, decidem de acordo com o que é mais familiar. Filmes e séries transmitem informação de que o vilão é o mocinho, e assim disseminam informações enganosas. Novelas e séries transmitem informação que o melhor caminho é o divórcio. Muitos ainda fomentam a fornicação, o adultério e tudo que vem do maligno. Ah, mas você pode dizer, mas isso é assim desde sempre. Isso sempre foi assim. Você pode estar pensando. Mas agora, queridos, sabendo disso, você vai continuar sendo conivente com todas estas coisas? Você vai deixar os seus filhos e netos passarem pela mesma coisa que você passou? Você vai ficar olhando tudo isso e você vai ver os seus filhos e netos sendo levados para o fundo do poço, assim como você foi? Mas a pergunta que eu faço para vocês: vocês realmente acham que nós somos livres para escolher? A liberdade para escolher, queridos, começa quando nós conhecemos o mal que aquela informação pode nos trazer. Então, sabendo das consequências, nós decidimos. Mesmo sabendo para onde aquilo está nos levando, nós decidimos fazer. Então, se nós não conhecermos as consequências, nós não somos livres para escolher. O problema de tudo isso é que, mesmo não conhecendo as consequências virão. Muito provavelmente, aquela adolescente que suicidou-se não sabia que ficar imersa tantas horas naquele videogame poderia levá-la à depressão e à morte. Ela não sabia. Talvez nem seus pais. Mas mesmo assim isso aconteceu. Saiba que, se você criar os seus filhos ouvindo determinadas letras de música e assistindo determinados noticiários, séries, filmes, isto estará formando a opinião deles. E possivelmente as suas decisões futuras serão com base no que viram e no que ouviram. Eu não estou aqui falando apenas sobre crianças e adolescentes, que são ainda mais vulneráveis, mas eu também estou falando sobre você e eu, adultos, que somos expostos a estes conteúdos. Nós podemos, sim, receber informações distorcidas da verdade, e isso poderá conduzir a nossas decisões futuras. Nós nunca tivemos uma sociedade tão enganada pela busca de prazeres momentâneos, pais distraídos nas criações dos seus filhos e todo tipo de mal propagado livremente. Se não nos atentarmos para todas essas coisas, será mais difícil resistir o inimigo. Paulo já havia nos alertado sobre isso, e quando ele disse no livro de Romanos 12:2, ele falou: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa notícia é que o nosso amado Jesus nos faz enxergar. Ele nos faz enxergar aquilo que é bom e faz com que a gente decida tirar das nossas vidas aquilo que não é. O nosso Senhor Jesus, ele nos criou para nós cumprirmos os propósitos dele nesta terra. E tudo aquilo, queridos, que não edifica as nossas vidas, não é importante vermos ou ouvirmos. Em 1 Pedro 2, está escrito para que a gente se livre de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicências. E assim como crianças recém-nascidas
que a gente deseje um coração, o leite espiritual puro, para que por meio dele a gente cresça para a salvação. Agora que a gente já provou que o Senhor é bom. Lembrem que a nossa luta não é contra a carne, não é contra as pessoas. A nossa luta é diária contra a carne. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Mas o que você está alimentando? O que você alimenta diariamente? A sua carne ou o seu espírito? Nós já identificamos o problema. Então agora nós podemos então aplicar a solução de todas estas coisas. Sabemos que a renovação da mente se dá pela leitura da palavra, em ouvir a palavra de Deus. Então, além de não nos submetermos às influências malignas, nós devemos estar firmados na rocha, que é Jesus Cristo. Devemos nos alimentar da palavra diariamente, ouvir e meditar nela, para que possamos receber tudo o que nós precisamos para viver. E é por esta razão que nós estamos aqui, nessa plataforma Zoom. É por essa razão que o Senhor nos chamou para pregar o Evangelho de Jesus Cristo nas redes sociais. E é por esse motivo que nós estamos engajados na produção de filmes, séries, novelas, livros, devocionais, para que a vida das pessoas sejam edificadas e o Evangelho de Jesus seja conhecido. Glória a Deus por essa liberdade. Louvado seja o nome de Jesus, que me escolheu, que te escolheu, para fazer o Evangelho conhecido. Vamos aproveitar essa oportunidade. Vamos aproveitar essa oportunidade, queridas. Vamos nos engajar na propagação do Evangelho e fazer conhecida a obra do nosso Senhor Jesus. Saia da Babilônia e viva as promessas de Deus para sua vida. Viva as promessas de Deus para sua família. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós somos livres. E por termos Cristo dentro dos nossos corações, nós escolhemos todos os dias fazer o seu nome conhecido. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Esta é a palavra do Senhor para essa tarde.